Glórias a Deus. Podem se assentar. Nós estamos felizes. Eu me sinto longe de vocês aqui em cima, mas hoje eu não tenho muita opção de espaço para estar descendo aí. Gostaria agora de pedir que os irmãos prestassem atenção, não deixem que as coisas te distraiam, não deixe que o inimigo roube a semente que vai ser plantado. E hoje é um culto muito especial, Deus abençoe, que é um culto que nós comemoramos o dia do diácono quadrangular. Mas, pastor, por que essa divisão? Porque nós temos um dia para comemorarmos aqueles que nos ajudam a servir a Deus melhor. E a nossa comemoração, na verdade, é gratidão a Deus por tudo que Ele faz na igreja, através do grupo missionário, porque é um grupo missionário do diaconato. A palavra diaconato está aqui, ó. Diaconato, que é o banner oficial, né, o bottom oficial, a serviço do rei. A tradução, vamos dizer assim, bem simples, de diaconato é serviço. E qual o dia melhor para se comemorar isso que o dia 1º de maio, que é o dia do trabalho? Porque diaconato é trabalho, é serviço. Muitas vezes, quando você está no conforto da sua igreja, já teve diácono que subiu lá no telhado para desentupir calha, que foi limpar banheiro porque naquela semana não tinha ninguém que tivesse feito, o diácono correu atrás. Você tem uma água gelada porque o diácono se preocupou em colocar na geladeira. E por aí vai uma série de serviços, e estou falando de serviços físicos, braçais, como também o diácono se reúne para orar pela igreja, é o responsável pela visitação dos membros da igreja, daqueles que envelheceram e não têm mais condições físicas de estar na casa de Deus. Diaconato é um trabalho que muitas vezes não aparece, mas que é responsável por grande parte do sucesso físico da igreja na face da terra. Então, a nossa gratidão como pastores, eu e a pastora Elizabeth, a nossa gratidão como membros dessa igreja também, como ovelha a esse corpo de diaconato que tem se empenhado em fazer a vontade de Deus acontecer nesta igreja. Amém? Amém. E depois a gente volta a falar sobre isso. Nós temos hoje alguns visitantes, o Vanildo, que está ali atrás, né? Que se mudou aqui para o lado, não é isso, Vanildo? Está aqui do lado. A Ana Paula, que é filha da irmã Ireninha, está ali, que vocês já conhecem. E hoje veio e falou, ó, ela veio e está testemunhando que o pai já saiu do hospital, já está em casa, glórias a Deus, né? Temos de volta, né, que fazia muito tempo que não víamos a irmã Gildete, que satisfação recebê-la, como também a sua filha Natália. Sejam muito bem-vindos todos em nome de Jesus. Amém? Como é um culto de ceia, se nós perdermos um pouco a linha, a gente atrasa, então eu não quero correr nesse atraso, incorrer. E eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no primeiro trecho que foi lido lá de Efésios capítulo 3, porque achei muito conveniente, e nós vemos realmente a palavra de Deus trabalhando como uma engrenagem, né? Não era o versículo que eu tinha preparado para a abertura, mas quando eu vi o esboço que Deus me deu, a palavra que Deus me deu, com aquilo que foi ministrado no louvor, eu vi que o casamento era perfeito. Bem, Efésios capítulo 3, versículo 14, deixa aberto aí, nós já vamos ler, mas para você não perder, não fica lendo adiantado, só espera agora, porque vai ficar prático. E hoje Deus me deu uma palavra a respeito de Paulo, o apóstolo Paulo, mas nesse caso como o pastor Paulo, o pastoreio do apóstolo Paulo sobre a igreja.
Nós vemos o apóstolo Paulo como um implantador de igrejas, como um organizador da igreja que chegou até os dias de hoje, como aquele que ajudou a modelar o que hoje nós chamamos de igrejas e dividimos por placas e por denominações e por diversos nichos cristãos. Porém, essa igreja ela tem um tema central. A igreja cristã tem um tema central que é Cristo. A salvação através de Cristo Jesus. E a unção que vem sobre a igreja, nós cremos que é a unção que veio lá no dia de Pentecostes, que você estava cantando para que esse fogo viesse sobre a tua vida. Então, o modelo de igreja ele foi se desenvolvendo, e ao ponto que algumas pessoas hoje pregam que igreja não é necessária e que é uma coisa que tem muitas diferenças e começam a considerar todas as igrejas ditas cristãs como cristãs. Igrejas que estão fora da palavra de Deus não são igrejas cristãs. Para ser uma igreja cristã genuína, tem que estar baseado na palavra de Deus, que nós chamamos de Bíblia, esse compêndio de livros, essa biblioteca, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E nós pregamos e cremos na vinda do Senhor Jesus, que vai salvar a sua igreja. Jesus como noivo da igreja, a igreja como noiva do Cordeiro, o batismo com o Espírito Santo como um selo de fogo sobre a igreja, que nós falamos de igreja cristã pentecostal, e um modelo de igreja que está baseado na palavra de Deus. Algumas efetivamente mais fervorosas na sua aparência, no seu som, outras menos, mas aí não entra o nosso julgamento, mas o nosso julgamento deve estar baseado na palavra. Tem a palavra de Deus, é a palavra de Deus, não está distorcida da realidade, porque tudo texto fora de contexto é pretexto. Tem que estar ali, porque pregar parte da palavra e parte da vontade humana não faz da igreja uma igreja cristã. E nós vemos hoje igrejas surgindo de todos os tipos, onde estão dizendo assim, olha, esta parte que está escrita aqui, ela não serve mais, mas essa serve. Então nós somos uma igreja cristã, mas aceitamos isso, que Deus não aceita. Então a vontade de Deus, ela continua prevalecendo. E o apóstolo Paulo então ajudou a moldar a face da igreja cristã que nós temos hoje. Por que ele ajudou a moldar? Porque ele pregava, foi o último realmente biblicamente chamado de apóstolo, porque o requisito para ser apóstolo era ter andado com Jesus, e Paulo ainda teve um encontro pessoal com Jesus no caminho de Damasco, enquanto ainda era Saulo, teve sua vida transformada e caminhou, então foi atrás dos apóstolos para receber deles o mesmo ensinamento que, eu não sei se está muito alto aí para vocês, mas aqui em cima para mim está insuportável. Está bem difícil. E eu estou me perdendo um pouco. Eu não sei para vocês aí que às vezes não é o mesmo retorno, né? Mas o apóstolo Paulo vai então atrás dos discípulos, e esses discípulos também começam a repassar, chega um momento que ele está totalmente entrosado com a vontade de Cristo, sabendo o que Cristo queria para a igreja, o que Deus desejava, e sabendo então desse encontro pessoal, íntimo com o Espírito Santo, que foi a descida do Espírito Santo sobre a igreja, e cria-se então um modelo de igreja que ele vai coordenando e mostrando. Aí entra o pastoreio do apóstolo Paulo. E ele começa a ensinar e descrever, e a gente vê bem isso nesse capítulo 3 que você abriu, e agora nós vamos ler. Eu vou ler na minha versão, não sei como está a sua, mas diz assim: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que da riqueza da sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. E aí eu vou voltar esse pedacinho para você entender. Paulo cai de joelhos e começa a orar a Deus.
É o modelo da igreja, uma igreja que ora a Deus, que fala a Deus, em nome do Senhor Jesus, mas é com o Pai, direto com o Pai. Peço que da riqueza da sua glória, das coisas de Deus, Ele fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Dizendo, olha, Senhor, eu estou pedindo que essa igreja seja fortalecida no seu interior com o poder que vem de Deus, o poder do Espírito. Então Cristo habitará o seu coração à medida que vocês confiarem nele. Olha o pastoreio de Paulo. Então, Cristo vai entrar no seu coração quando? Na mesma medida que você confia. Ele não vai entrar de uma vez e falar assim, agora está tudo mudado. Não, à medida que eu vou confiando, Cristo vai habitando, vai transformando, vai ampliando. Por isso que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ainda continua assim, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. E aí o apóstolo Paulo, pastoreando, começa a dizer o que? Olha, aquilo que você tem com Deus, ele vai criar raízes. O seu amor vai ser multiplicado. E quando cria raízes, a árvore não tomba com facilidade. Quando cria raízes, os nutrientes entram através das raízes, vão para o caule, sobem até as folhas e os galhos se ampliam, as folhas ficam verdes e os frutos são viçosos. Mas para isso precisa ter raiz. E ele fala assim que suas raízes vão se aprofundar em amor e os manter forte. Também peço, olha aí o trabalho pastoral, orando, também peço, como convém a todo o povo santo, que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E aí então o pastor Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, fala assim, então agora eu estou pedindo que vocês sejam santificados de tal forma que você comece a entender Deus em um todo, não só mais o Deus de amor e não só mais o Deus de justiça, não só mais o Deus de ira. Porque às vezes nós vemos igrejas fatiando, e se nós bobearmos, até nós mesmos fazemos isso, não estou me referindo a uma igreja qualquer e colocando a nossa num pedestal, estou dizendo que nós temos que ter cuidado para não fatiar, precisamos entender Deus em um todo, como ele fala assim, peço que, como convém a todo o povo santo, que vocês compreendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Cristo. O que ele estava falando assim? Nós precisamos entender Deus como Deus de amor, mas como um Deus que se ira, como um Deus que entregou o próprio Filho, entender Jesus como aquele que se entregou a si mesmo, entender um Jesus que foi para o céu preparar morada, mas deixou o Espírito Santo, compreender que ele atua tanto no nosso físico, carne, no nosso emocional e no nosso espiritual, que fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, porém somos corpo, alma e espírito. E às vezes nós ficamos patinando em uma situação, desejando uma coisa e nos esquecemos que somos espírito e o espírito precisa se alimentar. Outras vezes na busca do espírito e deixamos a nossa carne relaxada e na nossa velhice às vezes pagamos um preço muito alto porque não cuidamos do templo do Espírito Santo. E aí nós vemos ele falando assim, vocês precisam conhecer como santos, como um todo. Que vocês experimentem, o versículo 19, esse amor, ainda que seja grande demais e inteiramente. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Sabe quando as pessoas falam, ninguém consegue compreender a Deus? Não, a gente não entende os planos de Deus, mas ele está falando de buscarmos uma compreensão do todo de Deus. Buscarmos uma compreensão do que Deus representa na nossa vida como santificados no Senhor, como salvos em Cristo Jesus. Buscarmos entender que as mudanças de vida existem, são possíveis através de Cristo Jesus. Daí ele fala assim, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus.
Então ele começa a mostrar que ele vai te preencher completamente, corpo, alma e espírito, com toda a plenitude, ou seja, o máximo do que Deus pode derramar sobre a sua vida. À medida que você se achega a Deus, Deus se achega até você. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo que quando você começa a entender o funcionamento do corpo de Cristo, a origem, falando a respeito do poder do Espírito Santo, do Senhor Jesus, do amor de Deus, quando você começa a compreender esses fatores, você entende tanto Deus na sua extensão, como na sua largura, como na sua altura, como na sua profundidade. É saber que Deus é mais do que dizer a frase que muitas pessoas dizem: eu tenho Deus no coração. Vamos para a igreja, vamos ouvir falar: eu já tenho Deus no coração, não preciso disso. Olha, vamos buscar a Deus, você precisava ter um tempo espiritual, se aproximar. Eu já tenho Deus no coração. Isso não é compreender a altura, a largura, a profundidade, comprimento. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação de pastorear o povo de maneira que ele crescesse espiritualmente, que ele adquirisse sabedoria tanto espiritual como uma sabedoria no mundo físico, fosse inteligente para agir no dia a dia, colocando as suas atitudes à disposição de Deus. O apóstolo Paulo sabia que o pastor precisava ser inteligente para conduzir um rebanho. E ele pede essa sabedoria para Deus, ele busca de Deus, ele começa a se aprofundar nas coisas de Deus de tal modo que ele deixa a vida dele de lado e a prioridade dele passa a ser administrar o povo de Deus na face da terra enquanto Deus desse vida para ele. Chega uma hora que ele fala que para ele era mais lucro estar com Deus. Você vê como é que ele estava sofrendo o pastorado na pele. Ele fala: é mais lucro, mas eu pretendo ficar aqui para levar as pessoas a conhecerem melhor o nome de Deus. Chega uma hora que ele olha para ele e fala assim: eu abri mão das minhas coisas. Ele fala que a vida que hoje vivo na carne, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E era esse o exemplo que ele dava para as pessoas, mostrando que era possível viver uma vida de santidade, que no momento que eles se entregavam a Cristo Jesus, as coisas velhas se transformavam em coisas novas. Eis que tudo que era velho já ficou para trás. Então, quando as coisas são renovadas, o cristão, a igreja, ela é santificada. E o trabalho do apóstolo Paulo era zelar para que permanecessem santificados. Porque essa é a grande questão. Você se entrega ao Senhor Jesus, você diz: eu quero ser teu filho, ó Deus. Oh Jesus, muito obrigado porque morreu por mim. Escreve o meu nome no livro da vida. Mas no decorrer desse caminho, Satanás se levanta para fazer a balbúrdia e a bagunça que ele deseja, e nesse caminho ele quer tirar o homem do processo de santidade. Porque ele sabe que Jesus está voltando, e quanto mais Satanás conseguir arrebanhar para ir para a perdição junto com ele, que ele sabe que ele já está condenado, mas ele tem uma brecha de dentro desta condenação, querer tirar aqueles que são salvos desse caminho. E o apóstolo Paulo sabia disso. Então ele começa a pastorear para que os crentes abrissem os olhos e permanecessem em santidade, para não serem tomados pelo pecado, não serem dominados pela luxúria, não serem dominados pelos pecados que são atraentes. Ou não existem pecados atraentes? Porque senão era muito simples, nem todo mundo vai atrás de coisa ruim. Muitos vão atrás de coisas boas, de boas promessas que terminam em perdição. Jeremias capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus, Deus dizendo o tipo de pastor que ele daria às suas ovelhas. Jeremias 3, 15 diz assim: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Olha o que Deus estava falando. Os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência, ou em algumas versões com conhecimento e com sabedoria. Esse versículo
ele é muito profundo quando é encontrado, ou quando você tem um pastor que vive essa vontade de Deus, que era assim que Paulo vivia. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Deus falando, um pastor que vai pregar aquilo que o meu coração deseja. Um pastor que vai pregar aquilo que a igreja necessita ouvir, que vai ministrar a vontade de Deus, que vai replicar aquilo que o Senhor deixou em sua palavra, para que as mesmas transformações que Jesus Cristo foi causando ao longo da sua vida, aconteçam também através do ministério desse pastor. E o apóstolo Paulo era esse tipo de pastor. Ele começou a levar para as pessoas o que era santo e era santo, estava lá. O que era pecado. O crente errava, ele era repreendido. O crente acertava, ele era elogiado. Uma hora ele vinha e falava, estou feliz. Outra hora ele falava, estou chateado, eu não gostei. Uma hora ele punha um para correr, outra hora ele punha outro ao lado dele para caminhar com ele. Mas o que era isso? Era um trabalho pastoral, onde ele zelava por vários núcleos de igreja, ou presencialmente, ou por cartas, e aí onde você vê muitas cartas aos apóstolos, à igreja, às cidades. Porque diz assim, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vão apacentar com conhecimento e sabedoria. Quando o pastor sabe desse reflexo, ele tem que se esforçar para ter conhecimento e para ter sabedoria. Por isso, é uma grande vantagem quando o pastor conhece a palavra e quando vai orar no início de uma palavra, Senhor, que seja a tua vontade, a tua palavra, quando se prepara e quando a igreja entende, começa a discernir se a palavra vem de Deus ou não. Porque a Bíblia diz que muitos são enganados, muitos serão enganados, muitos são enganados por não conhecer as Escrituras e a palavra, não conhecer o poder que há na Escritura. Quando nós não conhecemos a Bíblia, nós podemos ser levados por todo tipo de direcionamento que começa com uma aparência cristã, com uma placa cristã, com um dizer cristão, com um hino cristão, e no decorrer a palavra se distorce e começa a dizer, olha, isso aqui que é pecado agora já pode. Isso aqui que Deus condenava, ele não condena mais. Mas você entrou, a placa é de crente, o hino é de crente. O jeito de glorificar é de crente, mas a palavra não condiz com Cristo. Se não conhecermos a palavra, podemos afundar dentro de uma placa cristã. Estão compreendendo? Amém? Portanto, em Filipenses, ele começa, Filipenses capítulo 4, versículo 1 a 3, eu vou ler para você, nós temos muitas referências, então você não precisa ficar abrindo todo o tempo, se você estiver anotando, salva aí, Filipenses 4, de 1 a 3. Portanto, meus irmãos, a quem eu amo, e de quem tenho saudade, que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Olha que entrosamento pastoral. Ele olha para a igreja, ele manda uma carta para a igreja e fala, meus irmãos, a quem eu amo, de quem eu tenho saudade, que são a minha alegria, que são a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Por que era a coroa dele? Porque ele ganhou para Jesus, porque ele cuidou, ele considerava que aquilo para ele era a glória de Deus na vida dele, ele ter aquele rebanho, e ele tratava aqueles irmãos com amor. Então você vê que, apesar de muitas vezes ele dizer, eu não gostei, e de ter cajadada, também tinha os momentos de amor, os momentos de devoção. Vocês são a minha alegria, a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Trabalho pastoral. E aí ele diz assim, o que rogo a Evódia e também a Sintique, que vivam em harmonia no Senhor. Aí ele começa a dizer, destacar alguns irmãos do meio da igreja dele. Então ele fala especificamente a Evódia, também a Sintique, que eles vivam em harmonia com o Senhor. Daí ele fez, sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que os ajude, pois lutaram do meu lado na causa do evangelho. O que ele estava fazendo? Dizendo assim, ó, eu estou escrevendo para você, mas toma conta deles, porque eles lutaram do meu lado, eles precisam que você ore por eles, cuide deles. O que Paulo estava fazendo? Pastoreando pastores, pastoreando membros, pastoreando a igreja, dizendo, olha, vocês precisam ser cuidados. E ele continua dizendo assim, que eles lutaram ao meu lado por causa do evangelho, com Clemente e com os demais cooperadores.
Olha os diáconos aí aparecendo. E os seus nomes estão no livro da vida. Ele estava dizendo assim, olha, tantas pessoas cooperaram para o evangelho acontecer. Ora por aquele, para que aquele permaneça firme. Recompensa com atenção aqueles que têm feito a vontade de Deus. Percebe que há uma preocupação de que aquele evangelho que foi plantado em amor permaneça em amor, em correção permaneça em correção, porque ele fala da santidade, ele fala daqueles que batalharam, e o que acontece às vezes é que no ímpeto de uma igreja que precisa crescer, aí a igreja prega e cresce, aquilo vai tomando um vulto enorme e é maravilhoso, mas às vezes nos esquecemos daqueles que lutaram ao nosso lado, que oraram para que outros permanecessem firmes. Por isso a necessidade dos cooperadores, aqueles que estão trabalhando na obra, lembrando dos de mais idade, lembrando daqueles que no momento da luta estavam lá. Porque quando você vê que esses aqui, Clemente, demais cooperadores, lutaram do meu lado, a Evódia, a Cinti, que vivam em harmonia no Senhor, ele estava lembrando daqueles que ajudaram a que aquela obra se estabilizasse, que funcionasse. E quando vão chegando os novos e outros ativos, e a gente vai ficando feliz, a gente tem que prestar atenção naqueles que somem, naqueles que estão apagadinhos, naqueles que não têm mais força de estar na casa de Deus, e nos preocuparmos de sustentar esse irmão em oração, em santidade, em comunhão, mostrando amor, porque se nós estamos aqui hoje, é porque muitos passaram por esse lugar e sustentaram estas portas abertas, muitos ofertando, outros trabalhando, outros dando a própria vida e morreram servindo ao Senhor estando nesse lugar. Mas muita coisa aconteceu para que você hoje ouvisse uma palavra genuína da parte de Deus. Paulo chamava os irmãos de santos. Por quê? Quando a gente chama de nós somos santos, somos melhores que todo mundo, é isso? Não. Nós somos santificados através de quem? Da palavra de Cristo Jesus. Somos santificados através do sangue, do perdão que o sangue de Jesus trouxe sobre a nossa vida. Mas quando Paulo chama os irmãos de santo, é para lembrá-los que eles foram perdoados e incentivá-los a permanecer na santidade. É por isso que vocês são chamados de santos. É por isso que somos chamados de crente, de cristão, porque estamos constantemente lembrando quem é o nosso exemplo, Cristo. Por que somos chamados de santos? Não é porque eu mereço, eu não consigo ser santo por mim mesmo, portanto eu não sou. Eu sou pecador, mas quando Cristo, através de Cristo, do perdão dos meus pecados, através do sangue de Jesus vertido na cruz, da nova aliança, que é a Santa Ceia, feita através do sangue de Cristo, do corpo partido, eu fui santificado. E o apóstolo Paulo, pastoreando então, traz isso à memória. Diz lá em Filipenses 1, de 1 a 5, Paulo e Timóteo, ele escrevendo a carta, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, como os bispos e diáconos, graça vos dou da parte de Deus nosso Pai, dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo estava orando pela igreja, estava pastoreando, estava dizendo que tinha saudade deles, mas também ele fala, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos. Quando ele está dizendo a todos os santos, está dizendo, lembre-se que vocês se colocaram numa posição de santidade. E a santidade, assim como a roupa limpa, ela pode ser manchada. A santidade não é um projeto que diz assim, é santo, está aqui, não vai mudar mais, vai ser santo pelo resto da vida. Não, santidade é um projeto de vida. Você não recebe o título de santo e fala assim, a partir de agora eu sou santo, a partir de agora eu estou santificado através de Cristo Jesus. Eu dependo de Cristo para que a minha santificação seja efetiva, mas eu dependo também dos meus atos para que a minha santificação não seja maculada. E era esse o papel que o apóstolo Paulo estava exercendo.
Em Filipenses 4:22, ele diz: todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão na casa de César, ou no palácio, especialmente aos que estão no palácio de César ou na casa de César. Quando ele estava levando essa saudação, e isso é interessante, porque hoje em dia dizem assim, hoje está muito mais difícil. O mundo está muito mais contaminado. As coisas estão muito piores. Nós vimos aí recentemente uma mãe dizendo que se casou com a filha porque ambas eram felizes na cama. E aí a mãe fala assim, mas eu não tinha como escapar porque minha filha estava ameaçando de ir embora de casa se eu não me casasse com ela. E como eu a conheço desde que nasceu, esse foi o melhor casamento. Essa é a explicação daquela mãe. Vemos o carnaval de 2020, onde eu abandonei o meu time permanentemente, que eu fui criado e dizia, eu era corintiano. Hoje eles não merecem a minha presença, assim como eu não dou nenhum voto de confiança depois que apoiaram esse tipo de coisa. No Carnaval de 2020, mostra então a escola de samba dos Gaviões, onde o diabo triunfa sobre Jesus, e a maior alegria no sambódromo, naquela situação completamente contra. Então, até aí é uma das explicações de por que eu não quero mais isso para a minha vida. E aí eu fico pensando que o diabo sempre se manifesta contra Jesus e as pessoas, não, isso é uma coisa terrível, é os últimos tempos. Na época de Paulo já estávamos caminhando para os últimos dias. Porque o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Um ano como 1000 dias, como um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, diz a palavra. Então você não sabe dizer exatamente na nossa precisão. Mas Jesus está voltando e o plano maligno está cada vez pior e mais aberto. Vimos no Carnaval do Rio o quê? Virou aquela coisa na mídia, falando a respeito das oferendas a Exu. É a mesma coisa que está acontecendo o tempo todo, todas as sextas, todas as quartas, só que aquilo numa grande escala junto. Aonde aparecem então oferendas e a própria escola de samba era uma encruzilhada. Carrega-se uma encruzilhada. A encruzilhada foi o símbolo que eles usam para cultuar. Satanás estava ali presente. As pessoas pagaram para participar daquilo, compactuaram com aquilo, fizeram parte, pagaram o ingresso daquele, é uma verdadeira oferenda. Aonde uma das atrizes, que eu não vou nem citar o nome, sai com o maior orgulho representando o maior laço sexual na vida do ser humano, que é a pombagira. Aí fala assim, não, mas é que a explicação é diferente. Ele está ligado à sexualidade, à fertilidade. Mas qual é o tipo de problema que a gente tem sempre 9 meses pós o carnaval? Gravidez indesejada, ou então as doenças sexuais, a libertinagem e tudo isso. Mas nós somos contra porque somos santos? Não, nós somos contra porque a palavra de Deus diz que isso é pecado. E era isso que o apóstolo Paulo pregava, e aí você fala assim, mas isso está tão... nosso mundo está dominado, nosso mundo está... Peraí, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, esse jaz é de dorme, de morre, está morto no maligno. Isso é as coisas que a Bíblia diz que ia acontecer. Dar ouvidos a essas coisas é o mesmo erro que Eva cometeu lá no paraíso. Deu ouvido a Satanás e pagou o preço. Agora, quando ele fala dos que estão na casa de César, eram os santos na casa de César, você sabe qual que era a situação do Império Romano naquele momento? A casa de César, o palácio de César, ele era conhecido por ser parte de Roma, a representação de Roma. Sabe como era o exército romano naquele momento? Soldados treinados impiedosamente contra os seus inimigos. Não havia nada que os abalasse, se tivesse que matar criança, neném, mulher, crueldade, acontecia. Os templos que existiam naquele tempo, por isso ele está falando, os santos na casa de César. Sabe como eram os templos ali? Eram templos com deuses do panteão, que eram expostos estátuas de ídolos. O próprio imperador era um deus. Tinha um monte de tipo de deus. O que mudou do dia de hoje? Nada. Os circos que haviam naquele tempo eram teatros com cenas imorais, violentas,
Cenas como a gente não pode nem citar numa mensagem, como foi o exemplo do próprio Calígula, com todo tipo de diversidade abusiva contra crianças, meninas, nenéns e etc. Qual é a diferença do dia de hoje? A República era marcada por interesse político, por troca de favores, altos impostos por dinheiro. Qual é a diferença do dia de hoje? E Paulo estava dizendo aos santos que estão lá, mostrando que ali no meio do mundo contaminado existem pessoas que são santificadas por Jesus e eles precisam serem lembrados que são santos. Esse é o trabalho pastoral, lembrar: o mundo está ruim, tá, as coisas estão difíceis, estão, mas você é santificado através de Cristo Jesus. Os haréns que existiam na casa de César eram pura prostituição, incluindo incestos, incluindo estupros e toda sorte de imoralidade. Qual a diferença do que nós estamos vivendo hoje? Só quem vai fazer a diferença é aqueles que se lembrarem que dentro da casa de César, do palácio de César, vocês ainda são santos através de Cristo Jesus. Sabe o que havia naquele período? Banhos públicos. Você tem ideia do que eram os banhos públicos romanos? Você ia saindo e aí encontrava um lugar, casa de banho público. Você entrava lá, tinha homem, mulher, criança, menina, adulto, todos os tipos, tomando banhos sem roupa e todo tipo de coisa que você possa imaginar. Banhos públicos. Abre e fecha aspas, normal. Aí a gente se espanta com o que está acontecendo no carnaval. A gente precisa se espantar com a nossa atitude dentro dessa situação. Uma igreja que não ora, vê a multiplicação do pecado ser assustadora. Uma igreja que não busca, que não se manifesta, que não se posiciona. Um cristão que fica no canto: é melhor eu não falar nada, não põe a posição dele. O Satanás está mostrando a posição dele, enquanto muitas igrejas não querem ser igrejas, não querem se envolver com o problema da sociedade, não querem se importar. Entra e sai da igreja, não sabe nem o problema do irmão que está do lado dele. Você não tem que saber para fofocar, mas você tem que saber para viver vida cristã, para orar por seu irmão, para pastorear como Paulo pastoreava. Segue o apóstolo Paulo no ensinamento radical e incondicional. Você consegue entender quando ele diz: radical? Não, a igreja não pode ser radical. Não, radical é extremismo. Todo extremismo está errado. Não, em relação à palavra de Deus, o que é pecado continua sendo pecado, é radical. O que é incondicional, não tem negociação. Paulo ensina então como ele era radical no amor. Em Filipenses 1:9 ele fala: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em sabedoria e em todo conhecimento. Não seja burro para amar. Você tem que ser sábio para amar. Porque alguns começaram a dizer: eu amo, e daí começou o homem a amar o homem, a mulher a amar a mulher, e começou uma bagunça, e somos uma igreja. É um amor racional. Que o seu amor cresça mais e mais em sabedoria e em todo conhecimento. De conhecimento nós estamos falando da palavra de Deus. O meu amor precisa estar pautado na vontade de Deus, na santidade de Deus, no desejo de Deus. O meu amor ele é incondicional no sentido de que nós amamos todas as pessoas independente do pecado delas. Porque Deus nos faz amar a pessoa, não o pecado da pessoa. Assim Deus nos amou. Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador e dá oportunidade de que ele se arrependa. Radical no sentido de ser perseverante, Filipenses 1:28-30. Em nada vos espantei dos que resistem. Tá vendo? Em nada vos espanteis dos que resistem. O que para eles, na verdade, é indício de perdição. Não adianta você se espantar com o que está acontecendo. Você tem que ser sábio para amar essas pessoas e para levar o evangelho, porque a Bíblia está dizendo: em nada vos espantei dos que resistem. Eles não estão lá resistindo. Não, minha oferenda é para ele, o meu favor é para ele, eu quero essa liberdade mesmo que os Exus dão. Não é isso que eles estão falando? Você não tem que se espantar com isso, você tem que orar para que a santidade de Deus seja espalhada sobre a face da terra, porque a Bíblia diz: em nada vos espantei dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição. Mas para vós é salvação, isto é de Deus, diz a palavra. Você pode olhar, você olha para essa situação e diz assim: graças a Deus que eu fui santificado através de Cristo Jesus.
Ah, mas o mundo está de mal a pior. Graças a Deus que o Senhor me lava e perdoa de todos os pecados. Mas a situação está crítica. Mas graças a Deus que Ele tem cuidado da sua igreja. Radical em esforço, assim Paulo pregava, Filipenses 2,16. Ele fala para o povo: retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Paulo fala para a igreja assim, ó: vocês têm que reter a palavra da vida, é isso. É radical. A palavra da vida é o que vai te trazer salvação. Não, mas e se a gente aceitar aqui? E se o mundo entrar um pouquinho na igreja para a gente conseguir ganhar os do mundo? Mas não existe dobra. Não existe cortar caminho, é radical. Você tem que reter a palavra da vida, é essa palavra. O que essa palavra diz é santo, o que essa palavra diz me traz salvação, o que ela diz que é errado, o que ela diz que é pecado, e isso é inegociável, é radical. Para quando chegar lá no final, ele fala assim: eu me orgulharei de não ter corrido em vão, inutilmente. Como pastor, ele falava assim: quando chegar o dia do julgamento e eu olhar para vocês, eu vou me sentir feliz e falar assim: o meu trabalho não foi à toa. Está aqui a irmã salva, está aqui o irmão salvo, está aqui as crianças salvas, está aqui a igreja salva. Era isso que Paulo falava. Eu vou pregar a verdade, eu vou ser radical, eu vou dizer que pecado é pecado, vai doer, eu vou elogiar a santidade e vocês vão se sentir bem, mas lá no final, eu, como pastor, não vou me arrepender daquilo que eu preguei, porque eu vou ver que valeu a pena. Sabe, era uma santidade inegociável, uma santidade incondicional, uma santidade que não abre mão do propósito de Deus. Ele pregava a obediência, Filipenses 3,17, irmãos, sigam unidos no meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. O que ele estava dizendo? Que vamos nos espelhar uns nos outros, naqueles que são santos. Hoje, se a gente não tomar cuidado, o nosso filho, a nova geração, vai se espelhando em youtubers, em pessoas que dizem isso pode, isso deve, isso. E quando você, pai e mãe, diz não, ele fala, mas fulano faz, mas é moda. A Bíblia não está dizendo a respeito de moda, a Bíblia está dizendo a respeito de uma santidade incondicional, onde eu tenho que olhar para você e me espelhar na sua santidade, onde você tem que olhar para mim e se espelhar na minha santidade, onde um na igreja ora pelo outro e somos uns exemplos dos outros até no dia do julgamento com Cristo Jesus. Incondicional na vigilância, era isso que Paulo pregava, Filipenses 3,18, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, olha a situação pastoral de Paulo, pregava e chorava por aquilo, e eu já falei repetidas vezes. Sabe quando o pastor vai pregar, e às vezes a gente via isso bem antigamente, aqueles pastores bem velhinhos, pregavam às vezes 3, 4 vezes a mesma mensagem, o povo falava, já sei essa mensagem de cor e salteada. Mas vai saber quanta necessidade tinha de se ouvir, e alguns, mesmo ouvindo 10 vezes, não mudaram de vida e terminaram sem salvação. Paulo dizia assim, eu já preguei e vou pregar outra vez. Eu falo para vocês repetidas vezes, Filipenses 3,18, e agora repito com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz. Então não tem nada de errado também você olhar toda essa situação e chorar por isso. Falar assim, olha, são inimigos da cruz. Se declararam inimigos da cruz. Ah, não são inimigos da cruz. Pega uma figura satânica e sai arrastando alguém que está representando Jesus Cristo como verdadeiros inimigos da cruz. São ou não são inimigos da cruz? Paulo chorava por conta disso, porque isso doía, isso machucava. Ele falava, existem inimigos da cruz, mas porque ele se tornou inimigo do inimigo? Não, é porque ele amava a Deus o suficiente para se ofender no lugar do filho dele. Isso é igreja. O que é de Cristo tem que nos agradar, e o que não é de Cristo tem que nos entristecer, ao ponto que a nossa santidade tem que evoluir e o nosso pecado tem que perecer. Ele pregava incondicional, mas ele foi um grande exemplo. Ele falou assim, o quê? Quando Paulo chega no final da carreira, ele deixou a frase que você vai ter que olhar, se você tiver oportunidade, se você estiver partindo, como nós vimos alguns irmãos aqui, acho que a grande 99% da igreja não conheceu o irmão Benedito. Um senhorzinho bem pretinho, baixinho,
tinha mais de 90 anos, vinha sempre para a igreja, catava papelão ainda nessa idade. E ele vinha aqui, chegava na porta da igreja, ele tinha aquela coisa de santidade muito simples, muito humilde, e ele tirava os sapatos, que ele falava assim, que ele não podia entrar na casa de Deus de sapatos. E ele colocava, o murinho da igreja era bem baixinho assim, ele colocava em cima, o pastor ia lá, tirava, o diácono tirava, que ele só colocava o sapato para vir até a igreja, para não deixar lá para ninguém levar embora, né? O pastor tirava de lá. Aí ele entrava aqui, e glorificava a Deus, e dava glória. Quando tinha a irmã Benedita, que também já foi recolhida, que era uma outra irmã, e ela vinha falar, ele ficava todo feliz. Ele ficava de pé e falava assim, essa é das minhas. Ela era negra também. E aquilo enchia ele de alegria, era gostoso de ver. Ele não era racista, ele era comemorativo. Quando ele via alguém igual ele, pregando a palavra, aquilo enchia ele de alegria. Então ele comemorava, ele dava glória, era uma pessoa espontânea na casa de Deus, das quais a gente praticamente não vê mais nos dias de hoje. Naquela simplicidade, humildade e santidade. Quando chegou o momento dele partir, sabe como foi a partida dele? O filho dele falou, pai, você não vai levantar, pai? Ele era ativo, com 90 e poucos anos, ele corria atrás dos moleques na rua que provocava ele. Aí ele falou, não, hoje eu não vou, filho. Ele falou, mas pai, já está passando do horário, o senhor sempre levanta. Ele falou, eu não vou levantar, porque hoje o papai do céu vem vindo me buscar. Virou para o canto, fechou os olhos e partiu com Cristo. Ele sabia, ele viveu uma vida simples, mas de santidade. Uma vida que não importava para ele cor, credo, importava para ele que estivesse na presença de Deus. Ele se alegrava com os outros, ele vivia com os outros, ele ria com os outros, ele tinha a simplicidade dele. Mas quando chegou lá no final, ele pôde falar como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É isso que tem que ser o objetivo. Pastorear é para isso, para que lá no final você tenha ultrapassado o pecado, engrandecido em você para a glória de Deus a santidade, crescido a santidade em você, e você combater o bom combate, guardar a sua fé. Qual é o prêmio que ficou definido para você? O apóstolo Paulo pregou tanto, mostrou tanto. E aí quando chega lá ele fala, 2 Timóteo 4:8, agora está-me reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim. Olha o trabalho pastoral, ele está falando, eu estou salvo, mas não vai ser somente para mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Esse é o seu objetivo, atingir a santidade para a glória de Deus e salvação de nossas almas. Receba em nome do Senhor Jesus. Amém.